Aumento de imposto para o etanol e decide reduzir a alíquota de reajuste. As Forças Armadas começam a atuar nas ruas do Rio de Janeiro. O ministro da Defesa diz que o objetivo é golpear e reduzir a capacidade do crime organizado. Presos diversificam os golpes aplicados por telefone. E você vai saber como agir para não ser a próxima vítima. O ex-ministro Gedel Vieira Lima fica sem monitoramento por tornozeleira. O IBGE registra a primeira queda significativa no desemprego desde 2014. Empresas decidem devolver a concessão do aeroporto de Viracopos ao governo federal. Os médicos britânicos desligam os aparelhos. E chega ao fim a agonia do bebê Charlie Gard. A Coreia do Norte testa mais um míssil de longo alcance. E Donald Trump amarga mais 2 derrotas políticas. A partir de agora, no Jornal Nacional. Mais de 10 mil homens das Forças Armadas, da Polícia Rodoviária Federal e da Força Nacional já estão reforçando a segurança no Rio. As autoridades anunciaram uma operação diferente das anteriores, sem ocupação de favelas e priorizando o trabalho de inteligência. Eram 2 da tarde quando blindados e comboios militares começaram a ocupar pontos estratégicos do Rio. No arco metropolitano, caminhões fizeram uma blitz. Homens fortemente armados no calçadão de Copacabana, na Avenida Brasil, na ponte Rio-Niterói, nas rodovias Presidente Dutra e na Washington Luiz. Foi a primeira etapa da operação batizada O Rio Quer Segurança e Paz. Hoje, apenas para reconhecer o terreno. Uma demonstração de força que não deve se repetir nos próximos dias. As tropas não pretendem fazer patrulhas nem ocupar comunidades. Vão dar apoio a ações pontuais da polícia no combate ao crime. Essa operação visa, e por isso ela principia com inteligência, exatamente chegar ao crime organizado, às suas cadeias de comando, aos seus meios, para poder então reduzir a sua capacidade operacional, golpear. Hoje foram 22 pontos estratégicos. Trabalham nessa operação 8.500 militares das Forças Armadas, 620 agentes da Força Nacional e 1.120 da Polícia Rodoviária Federal. Um reforço de 10 mil militares e policiais. Nós podemos contribuir com esse esforço, com missões específicas dentro de uma operação planejada, né, em apoio à segurança pública. Então, não há uma rotina de participação das Forças Armadas. Nesse período, nós participaremos de diversas formas e em vários lugares. A decisão está numa edição extra do Diário Oficial, para a garantia da lei e da ordem no Estado do Rio até 31 de dezembro de 2017. A GLO é usada em situações de grave perturbação da ordem, quando há um esgotamento das forças tradicionais de segurança pública. Não é a primeira vez que as Forças Armadas atuam no Rio. Em 2010, uma ocupação histórica no complexo de favelas do Alemão. Em 2014, foi a vez das comunidades da Maré, perto do Aeroporto Internacional Tom Jobim. No mesmo ano, Copa do Mundo. Ano passado, Olimpíada. E em fevereiro deste ano, tropas de novo, durante a votação do pacote de austeridade na Assembleia Legislativa. Quando se fazia as operações anteriores, o carioca tinha uma sensação muito justa de segurança. Porém, quando nós nos retirávamos, porque é impossível ficar todo o tempo, voltava aquela situação de medo, de vulnerabilidade, de orfandade anterior. Esta é a sala de guerra no Comando Militar do Leste. Aqui do Centro de Comando e Controle, todos os detalhes da operação serão acompanhados 24 horas por dia. Aqui trabalham juntos representantes das Forças Armadas e também das Forças de Segurança Pública. As nossas ações serão pautadas pela inteligência. Nesse sentido, a atuação das polícias estaduais também serão primordiais, levando para esse grupo seleto que vai atuar na coordenação dessas missões informações,
sensíveis e relevantes para o cumprimento da nossa missão, efetuando busca e captura de criminosos que trazem tanto mal à nossa sociedade. O ministro da Defesa pediu um voto de confiança e advertiu que os resultados podem demorar. Isso não dará resultados extraordinários, digamos assim, do dia para a noite. Não vamos ter mágica, não vamos ter pirotecnia. Vai ter trabalho duro e trabalho continuado. Uma reportagem da edição de ontem do Jornal Nacional deixou todo mundo indignado com a covardia e com a crueldade de um grupo de golpistas. De dentro da cadeia, eles extorquiram dinheiro de pessoas que têm parentes internados em UTIs de hospitais. Hoje você vai ver como se proteger para não ser a próxima vítima desse golpe e de outros aplicados por presidiários com acesso a um telefone celular. Atenção quando a chamada for de um número desconhecido. Alô? Primeiro passo, numa conversa com um estranho, não se deixe abalar emocionalmente. Eu venho através dessa ligação não para repassar uma boa notícia para vocês familiares. Não, espera que eu tô chegando aí. Esta mulher que não quer se identificar entrou em contato com o Jornal Nacional depois da edição de ontem. Nós mostramos que a polícia prendeu uma quadrilha especializada em extorquir dinheiro de famílias que têm parentes internados e em estado grave. Estava muito emocionada, minha mãe já há dias no hospital. Ela é uma paciente muito grave, ainda é muito grave. Então, naquele momento, foi um momento assim muito frágil mesmo meu. O prejuízo dela foi de R$5.000, com a promessa de exames fundamentais para o tratamento da mãe. Segundo passo, desconfie da conversa. Em nenhum momento eu desconfiei, porque ele falava muito bem. Não teve nenhum erro assim que a gente pudesse, desconfiar, como se fosse um médico. Terceiro passo, não siga as instruções sem antes confirmar a história. Vá para a agência bancária, chegando lá, eu repasso a conta, o senhor efetua o pagamento e venha para o hospital para a gente dar início. O golpe do hospital acontece geralmente no horário bancário para que as vítimas tenham acesso a grandes quantias de dinheiro. Em geral, os bandidos ligam de presídios e contam com a ajuda de gente do lado de fora. Esse é mais um dos vários golpes aplicados por telefone. E um dos mais famosos é o do falso sequestro. Mãe! Oi, o que está acontecendo? Mãe, eu tô sequestrada, mãe! Deste golpe, qualquer um pode ser vítima. A tática da quadrilha é ligar de manhã cedo ou à noite, inclusive de madrugada, quando as pessoas estão mais sonolentas. E às vezes, no nervosismo, a própria vítima acaba passando informações para os bandidos. O que isso é dele? É minha filha, o que está acontecendo? É sua filha? Isso. Quem liga, ameaça. Diz que você não pode desligar o telefone. O bandido não quer que você ligue para alguém da sua família. Mãe! Oi! Não fala nada pra ninguém, mãe! Não vou falar não. O meu celular tocou, eu peguei e escutei uma pessoa chorando. Na hora eu falei, o que houve, Amanda? O que houve? Nisso veio um senhor passando e viu o meu estado, perguntou o que era e pediu que eu discasse o número do telefone da minha filha, no celular dele. Foi quando a minha filha atendeu no trabalho. Mas o desespero, o susto que eu tomei, olha, eu não desejo isso para ninguém. Mas há outras maneiras para você confirmar se o sequestro é verdadeiro. Uma orientação básica é a pessoa perguntar uma informação pessoal, como se fosse um apelido, o nome de um animal de estimação, para que a pessoa possa, de certa forma, se certificar de que aquela pessoa que estaria atrás da linha é realmente ou não um familiar. Mas sempre a gente vai orientar que a pessoa busque imediatamente o apoio policial ou de um vizinho que esteja próximo, uma pessoa que esteja mais calma, para que possa equilibrar o ambiente e melhor orientar a pessoa. E o golpe do falso prêmio? A quadrilha já chega dando parabéns. Em primeiro lugar, uma ótima tarde, os meus parabéns por ser cliente. Eu ganhei alguma coisa? E o prêmio, geralmente, é bom demais para ser verdade. Um carro barato, um empréstimo sem juros. Parabenizada com R$18 mil de um automóvel. Na promoção é carga premiada, tudo bem? Jura? Quando a esmola é muito, santo desconfia. Qualquer vantagem desproporcional, qualquer vantagem absurda, a pessoa deve sempre desconfiar. E geralmente eles exigem um adiantamento, uma taxa, um pequeno depósito,
e é aí que eles ganham, eles faturam das vítimas. Qualquer tipo de ligação em que a pessoa for surpreendida, seja com informações pessoais até muito exatas, sempre se certificar com a instituição ao qual a pessoa se diz representante, para que a pessoa não seja vítima de um golpe. Então, qualquer tipo de ligação, desconfiar. Anote as dicas. Afinal, você pode não ter a mesma sorte dessa vítima, que entrou em desespero, mas conseguiu escapar do golpe. A gente não tem condições de pagar isso, doutor. Agora, no momento, a gente não tem. Qual o valor que a senhora disponibiliza de imediato? Não sei, R$1.000, não sei. A senhora tem R$1.000? A gente consegue levantar R$1.000. Ai, meu Deus do céu, como dói ouvir isso. Ô, Natália. Ai, pode falar. É mentira, é um golpe, nada disso que eu falei pra senhora é verdade. Uma mega operação retirou hoje 27 presos do Rio Grande do Sul. Chefes de quadrilhas que comandavam o tráfico de drogas, roubos e assassinatos de dentro das cadeias gaúchas foram levados para penitenciárias federais de Rondônia, do Rio Grande do Norte e de Mato Grosso do Sul. 3.000 policiais federais e estaduais participaram. Ontem, o Jornal Nacional cometeu um erro de identificação na reportagem sobre visitas íntimas nos presídios federais. Ao nos referirmos ao Marcinho VP, nós mostramos imagens de um outro traficante que tinha o mesmo apelido e morreu em 2003. O Marcinho VP, que está preso na Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, é esse aí. Um vereador de Ribeirão Pires, na Grande São Paulo, atropelou uma mulher com os 2 filhos e admitiu que tinha bebido. A mulher esperou o vereador José Nelson de Barros, do PMDB, dar marcha ré e sair do estacionamento, mas o carro voltou para a calçada, atingindo a mãe e as crianças. José Nelson bateu boca com testemunhas que disseram que ele estava tomando refrigerante para disfarçar a embriaguez. O vereador admitiu depois ter bebido também caipirinha e cerveja. O exame de sangue que vai indicar se ele estava alcoolizado fica pronto em 1 mês. José Nelson de Barros responderá em liberdade por lesão corporal culposa e embriaguez ao volante. A seguir, o ex-ministro Gedel Vieira Lima sem tornozeleira determinada pela Justiça. O governo decide reduzir a alíquota de imposto aplicada ao preço do etanol. O vermelho e o fashion sempre combinaram. Na maquiagem insinuante, no acessório cheio de personalidade, no look ousado, até no mais comportadinho. Mas neste fim de semana, o vermelho mais esperado da moda vai estar no Praia Mar. Praia Mar Sale. Descontos de até 70% nesta sexta, sábado e domingo. Praia Mar Sale. Procure o desconto vermelho para arrasar na moda e na economia. Esta é a última semana de julho e também a última chance de aproveitar a dupla vantagem Chevrolet. Tem taxa zero em 30 vezes e câmbio automático grátis. Novo Prisma 2018 com toda a conectividade MyLink, controles no volante e agora câmbio automático grátis em 30 vezes sem juros. Novo Onix 2018 por R$ 42.990 em 30 vezes com taxa zero. Aproveite! Dupla vantagem Chevrolet. É só até sábado. No Viver Bem deste sábado, você vai ver que muitas pessoas estão saindo do O presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, disse hoje que os deputados não podem adiar a votação da denúncia contra Michel Temer. Os aliados do presidente continuam afinando a estratégia para quarta-feira que vem. Dia mais vazio no Planalto hoje.
O presidente reservou a manhã inteira para despachos internos. No início da tarde, Michel Temer seguiu para a base aérea, onde embarcou para São Paulo. Não sem antes deixar 2 vídeos gravados. O primeiro, sobre o decreto de garantia da lei e da ordem que autorizou o envio de tropas federais para o Rio de Janeiro. O segundo, comemorando a redução no índice de desemprego. Temer e seus aliados deixaram Brasília, mas não a preocupação com o que vai acontecer aqui na semana que vem. Para todos os efeitos, o jantar de ontem no Jaburu foi uma espécie de confraternização. Estiveram ministros, parlamentares e líderes aliados. Entre eles, o deputado Paulo Abiakel, do PSDB, relator do parecer contrário à denúncia de corrupção que Temer enfrenta na Câmara. Quem participou do jantar diz que só conversaram amenidades. A discussão mesmo sobre a estratégia para o dia 2 de agosto havia sido antes num petit comitê com o ministro Eliseu Padilha, que não esteve no jantar. Padilha propôs empurrar a votação mais para frente, mas nem todos concordaram. Tanto que ficou acertado que os 4 ministros parlamentares deverão reassumir seus mandatos para a batalha em plenário. O próprio Temer diz que, tecnicamente, a denúncia já foi discutida na CCJ e que agora tem que ser feito o debate político. A ordem é falar pouco sobre a estratégia, parar de dar números. Os aliados vinham afirmando já ter 280 votos, mais ou menos 55 indecisos. Para garantir votação, são necessários 342 presentes. A oposição desafia o governo a botar seu time em campo. A regra é clara, né? São necessários 342 parlamentares para o jogo começar. Cabe ao governo, que tem a maioria, colocar esse número no plenário. Se o governo não colocar, o governo será derrotado. A oposição vai estar na boca do vestiário, pronto para entrar. Se tiver jogo, nós vamos jogar para derrotar o presidente. Os articuladores do governo se reúnem com Temer no domingo. Vão refazer contas, intensificar telefonemas e o corpo a corpo. Os ministros receberam ofício da Casa Civil, pedindo a todos para concentrarem suas agendas em Brasília no período de 1º a 10 de agosto. É a mobilização para encher o plenário. Terça e quarta-feira vai ser o olho no olho para definir o apoio dos indecisos muito mais. Oposição e governo trabalham com a indefinição sobre a votação do dia 2. O governo diz que ganha, mas para isso depende da presença dos contrários. O presidente da Câmara alerta sobre a necessidade de resolver logo a questão. Respeitando a opinião de cada um, eu acho que é muito grave que o Brasil, que a Câmara não tome uma decisão, que seja para aprovar ou não, aí é uma decisão de cada deputado. O que a gente não pode é deixar o paciente no centro cirúrgico com a barriga aberta. Maia aposta que haverá quórum para a votação na próxima quarta-feira. Eu tenho certeza que haverá quórum na quarta-feira, né? A oposição tem os seus votos, tem o seu trabalho, mas eu acho que aqueles que são de partidos da base, que votarão a favor da abertura da denúncia, eles não têm nenhum motivo para obstruir a votação. Então haverá quórum. Quando o quórum for atingido, a oposição vai ao plenário e nós teremos uma votação, na minha opinião, com quórum acima de 480 deputados na quarta-feira. O ex-ministro Gedel Vieira Lima não está sendo monitorado na prisão domiciliar que cumpre em Salvador. Gedel deixou o presídio da Papuda, em Brasília, há quase 2 semanas. Ele deveria estar usando uma tornozeleira eletrônica ou sendo acompanhado pela Polícia Federal, porque não pode se deslocar nem ter contato com outros investigados. Mas a Bahia não tem tornozeleiras. A Polícia Federal declarou que não recebeu nenhuma intimação da Justiça Federal sobre o assunto e que sem isso não pode fazer nada. Já a Justiça Federal afirma que determinou a 10ª Vara Federal, de primeira instância, que tomasse as medidas que entendesse cabíveis. Gedel Vieira Lima é suspeito de interferir nas investigações de fraudes na liberação de créditos da Caixa. A ex-presidente Dilma Rousseff prestou depoimento como testemunha de defesa da senadora petista Gleisi Hoffmann e do ex-ministro Paulo Bernardo. Dilma foi ouvida na sede da Justiça Federal em Porto Alegre por um juiz auxiliar do ministro Luiz Edson Fachin, que é relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal.
A senadora Gleisi Hoffmann e o marido, Paulo Bernardo, são suspeitos de receber R$1 milhão para garantir a permanência de Paulo Roberto Costa na diretoria de abastecimento da Petrobras. Dilma Rousseff negou o envolvimento do casal em indicações para cargos na empresa. O juiz Sérgio Moro decidiu que o ex-presidente Lula esteja presente fisicamente no interrogatório marcado para o dia 13 de setembro em Curitiba. O juiz tinha sugerido que Lula falasse por videoconferência de São Paulo para evitar gastos com um aparato especial de segurança. Mas a defesa do ex-presidente preferiu que ele fosse pessoalmente a Curitiba. O depoimento é na ação sobre um apartamento em São Bernardo do Campo e um terreno que seria destinado ao Instituto Lula. O governo federal, os estados, os municípios e as estatais gastaram 35 bilhões de reais a mais do que arrecadaram nos 6 primeiros meses do ano. É o pior resultado em 21 anos. Como o setor público precisou pedir mais dinheiro emprestado para fechar as contas, a dívida bruta aumentou e equivale hoje a 73% do PIB, a soma dos valores dos bens e serviços que o país produz num determinado período. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, defendeu hoje que o governo mantenha e cumpra a meta fiscal deste ano, que prevê um rombo nas contas públicas de 139 bilhões de reais. Eu defendo que a meta fiscal fique onde está. Não é correto que, porque nós estamos com um problema na execução da meta, que a gente acha que a solução é aumentar a meta, gerar mais 30, 40, 50 bilhões de gastos para a população pagar. Não é? Todo mundo tem o seu orçamento e precisa viver dentro do seu orçamento. A União também, os estados e os municípios. O desemprego no Brasil recuou para 13% no trimestre abril, maio, junho. Segundo o IBGE, essa é a primeira queda estatisticamente significativa desde o fim de 2014. Mas o número de ocupados, ou melhor, o número de ocupados aumentou graças a vagas sem carteira assinada, em profissões como cabeleireiro, motorista autônomo e no setor de alimentos. O Brasil tem 13 milhões e meio de desempregados, quase 2 milhões a mais que no mesmo período do ano passado. O governo anunciou hoje a redução da alíquota de imposto aplicada sobre o preço do etanol. A notícia saiu em uma edição extra do Diário Oficial. O reajuste do PIS/COFINS sobre o etanol, que era de 19 centavos por litro para o distribuidor, agora é de 11 centavos, uma queda de 8 centavos. A mudança veio depois de reclamação dos distribuidores de etanol. O governo reconheceu que o aumento do imposto extrapolava o teto previsto por lei para o setor. Para o governo, que precisa aumentar a arrecadação, a notícia é péssima. Com o aumento do PIS/COFINS sobre os combustíveis, o governo esperava arrecadar até o fim do ano 10 bilhões e 400 milhões de reais. Desse total, 1 bilhão 267 milhões de reais apenas com o aumento do etanol. Com a mudança, o governo vai deixar de arrecadar quase 502 milhões de reais. Vão entrar nos cofres 9 bilhões e 900 milhões de reais. Só nos próximos dias ficará claro quanto esta mudança vai mexer com o preço para o consumidor nas bombas. E só com o etanol hidratado, aquele que vai direto no tanque. Para a gasolina e o diesel, que também subiram na semana passada, não vai mudar nada. E um estudo em São Paulo mostrou que usar etanol nos carros ajuda a proteger a saúde das pessoas. Na hora de abastecer, o motorista que tem carro flex quase sempre se decide entre etanol e gasolina com base no preço. A gasolina está R$1 mais cara do que o álcool. E o carro ele é flex, então eu tô indo pelo mais barato. Eu faço o comparativo, ver se está dentro da diferença que compensa botar álcool e gasolina e abastecer dessa maneira. Mas como os dois combustíveis são diferentes, o motorista também está decidindo, mesmo sem perceber, o tipo e a quantidade de poluentes que seu carro irá jogar na atmosfera. São vários poluentes. Um deles, pouco conhecido, invisível e particularmente perigoso, é a nanopartícula. Essa nanopartícula consegue entrar no aparelho respiratório humano, nos alvéolos, nos bronquíolos e consegue fazer uma troca sanguínea também, entrar na corrente sanguínea, por ser extremamente pequena, aumentando a incidência de doenças respiratórias e cardiovasculares.
Pela primeira vez, cientistas conseguiram relacionar as nanopartículas com o uso do etanol e da gasolina. São Paulo foi, digamos, o laboratório dessa pesquisa por causa da grande quantidade de carros flex na cidade. É que por causa do preço, em determinados períodos, muitos motoristas preferem o etanol, em outros períodos, a gasolina. Aproveitando essas duas situações, os cientistas puderam medir com precisão a quantidade de nanopartículas produzida pelo etanol e a quantidade produzida pela gasolina. O resultado é impactante. Os pesquisadores constataram um aumento de 30% de concentração de nanopartículas no ar de São Paulo quando os motoristas usam mais gasolina do que etanol. O estudo revelou também a concentração de nanopartículas na atmosfera da maior cidade do país. Se a gente fizer uma comparação com um ambiente limpo, totalmente limpo, como é a Antártica, lá se mede da ordem de 100 a 200 partículas por centímetro cúbico. Nós estamos medindo aqui agora 15 mil partículas por centímetro cúbico. É fundamental reduzir esses números, dizem em entrevista via internet um dos autores do trabalho, que está em Harvard, nos Estados Unidos. Esses dados novos mostram que é muito importante que o governo brasileiro dê maior apoio aos biocombustíveis, pois a queima de etanol, além de reduzir a emissão de gás de efeito estufa, também reduz a concentração de nanopartículas na atmosfera, que tem um dano muito forte sobre a saúde da população. O Ministério de Minas e Energia informou que trabalha para expandir a produção de vários tipos de biocombustíveis e diminuir a emissão de gás carbônico de todos os combustíveis vendidos no Brasil. A seguir, o início da segunda fase da temporada da Fórmula 1. A concessionária devolve o aeroporto de Viracopos para o governo. Os acionistas das empresas responsáveis pelo aeroporto de Viracopos, em Campinas, vão devolver a concessão ao governo federal. A decisão foi tomada numa assembleia da concessionária Aeroportos Brasil, que administra Viracopos. A empresa fala em processo amigável de relicitação para a continuidade da prestação de serviços aos usuários. E diz que a decisão foi impactada pelos efeitos da grave crise macroeconômica pela qual o Brasil tem passado. Na época da licitação, o estudo do governo projetava que quase 18 milhões de passageiros passariam por Viracopos em 2016. Mas a movimentação foi pouco maior que a metade do esperado. Já a movimentação de cargas era projetada em 409 mil toneladas para o ano passado, mas não passou de 166 mil. Baseada nas expectativas, a empresa investiu 3 bilhões de reais em um novo terminal de passageiros e outras obras. Mas alega que sofreu com a redução na tarifa para transporte de carga. A Aeroportos Brasil tem 49% de participação da Infraero e 51% de capital privado. 4 empresas fazem parte do consórcio, entre elas a Triunfo Participações e a UTC, construtora investigada na Operação Lava Jato, e que este mês entrou com um pedido de recuperação judicial para negociar dívidas.
A Aeroportos Brasil assumiu Viracopos em 2012 e a concessão deveria valer por 30 anos. Com a devolução amigável, a concessionária fica suspensa de pagar a outorga, a licença para operar o aeroporto. Desde o ano passado, parcelas totalizando 375 milhões de reais estão vencidas. E a Agência Nacional de Aviação Civil já executou o seguro de garantia do contrato. A concessionária ainda vai administrar o aeroporto por até 2 anos, quando um novo consórcio assume Viracopos. Outra concessão, a do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, que assim como Viracopos tem menos passageiros que o esperado, também passou por mudanças. A Odebrecht tinha 31% de participação no aeroporto. Com o envolvimento na Lava Jato, ela tinha dificuldade para conseguir empréstimos e atrapalhava o grupo. Acabou substituída pela empresa chinesa HNA. Além do Galeão e de Viracopos, outros 4 aeroportos estão sob o comando da iniciativa privada: Natal, Guarulhos, Brasília e de Confins. Hoje, a Agência Nacional de Aviação Civil assinou mais 4 contratos de concessão de aeroportos: Fortaleza, Salvador, Florianópolis e Porto Alegre. Os leilões foram em março. No caso de Viracopos, a concessão previa a construção de uma nova pista quando o aeroporto tivesse 178 mil pousos e decolagens por ano. Mas no ano passado foram só 115 mil. Para esse economista da Unicamp, a expectativa em torno do aeroporto era exagerada. De fato, ninguém esperava que ia ocorrer uma depressão como que está ocorrendo. Muito embora, sem dúvida, havia muita gente falou na época que havia muito otimismo com as projeções feitas ali em 2012. A Agência Nacional de Aviação Civil declarou que ainda não recebeu formalmente o pedido de devolução da concessão de Viracopos. A Aeroportos Brasil afirmou que vai continuar administrando normalmente a unidade até que a devolução esteja concluída e que Viracopos foi eleito 4 vezes o melhor aeroporto do Brasil por uma pesquisa de satisfação de passageiros da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República. O Rio Galeão, que administra o Aeroporto Internacional do Rio, declarou que se encontra em fase final de reestruturação societária e reprogramação de pagamentos de outorga, que vão garantir a sustentabilidade definitiva da concessionária. Um avião da companhia aérea turca Atlas Global Airlines precisou fazer um pouso de emergência no aeroporto de Istambul. O Airbus A321 tinha decolado do Chipre e enfrentou uma chuva de granizo no caminho para a capital da Turquia. Houve danos no nariz do avião, mas ninguém se machucou. A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou que em agosto vai vigorar a bandeira tarifária de cor vermelha mais cara, patamar 1. Assunto para Maria Júlia Coutinho. Então vamos lá para São Paulo conversar com ela. Boa noite, Maju. Tem a ver com falta de chuva? Tem sim, Renata. Boa noite para você, para o Bonner e para todos. Eu já conto, mas vamos ver antes como deve ficar a nossa conta de luz, viu? Nós vamos pagar R$ 3,00 a mais a cada 100 kWh. É justamente isso, viu, que muitas famílias de baixa renda consomem por mês. Mas, na média, uma família brasileira consome aí 160 kWh, pagando cerca aqui, olha, de R$ 73,00 no final do mês. Com essa bandeira vermelha no patamar 1, com esse aumento, o valor médio deve subir para R$ 77,80, na média aí um aumento de R$ 4,80. E é na região sudeste que está a maior parte dos reservatórios responsáveis pela geração de energia elétrica e hoje eles estão com apenas 38,8% da capacidade. Furnas é considerado o maior reservatório da região e a gente vê aqui que está com 37,78% da capacidade. Neste gráfico aqui, a gente observa que as barras em azul representam o nível de Furnas lá no primeiro semestre, até aqui, né, do ano passado. Olha só, bem maior do que no primeiro semestre desse ano, aqui representado pelas barras na cor amarela, né? Com a redução no nível dos reservatórios das hidrelétricas, o governo teve que acionar mais as térmicas e elas produzem energia com maior custo. E se a gente observar esse mapa aqui, a gente vê que o segundo semestre, agora, julho, né, começou mais seco do que o normal, principalmente aqui em áreas da região sudeste e no sul. E em agosto também deve faltar chuva no próximo mês, especialmente, de novo, nas áreas onde abrigam aí os principais reservatórios responsáveis pela geração de energia no país. Renata. É importante que chova na área dos reservatórios, no que a gente chama de caixa d'água, né, do Brasil. Isso aí, Maju, vamos falar do Brasil.
Previsão do tempo para amanhã? Agora vamos de previsão do tempo para amanhã. Vai ser mais um dia de bloqueio atmosférico forte, que trata-se desse sistema aqui de alta pressão, lá nos níveis mais altos da atmosfera, que continua impedindo que frentes frias avancem, trazendo a chuva. É por isso que a gente vai ter um repeteco de dia ótimo para botar roupa para secar, reformar a casa e também curtir ao ar livre. Mas para curtir numa boa mesmo, é melhor beber bastante água, pois a umidade relativa do ar, de novo, pode descer a ladeira no período da tarde em grande parte do território. Olha só, Rio Branco, Porto Velho e Cuiabá, o índice por lá deve ficar abaixo de 21%. Isso aqui é estado de alerta. As temperaturas, 34 de máxima lá em Rio Branco e também em Cuiabá e 36 em Porto Velho. Em Porto Alegre, em São Paulo e em Brasília também tem previsão de secura, índice abaixo de 30%. Manhãs frias em todas essas capitais, 28 depois da tarde em Porto Alegre, 24 em São Paulo e 23 na capital federal. E adivinha onde anda a chuva? Lá no extremo norte do país e também confinada entre parte do litoral do sudeste e da costa leste do nordeste, por causa dos ventos que são empurrados aqui por esse sistema de alta pressão. Em João Pessoa, onde choveu muito hoje, amanhã a chuva deve pegar um pouco mais leve, máxima de 27 graus por lá. A mesma máxima do Rio, que começa o dia com 14 e pode ter chuva logo cedo. E a gente tem Belém com 34 e previsão de pancada no período da tarde. E o mar pode não estar para banhista amanhã, tem previsão de ressaca em uma faixa extensa aqui do litoral brasileiro, entre RJ e RN, entre Cabo Frio, no Rio de Janeiro, e Touros, lá no Rio Grande do Norte, ondas de até 3 metros de altura. Renata. Aviso aos surfistas e aos pescadores. Bom fim de semana, Maju. E aos navegantes também. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Começa nesse domingo na Hungria a segunda metade da temporada da Fórmula 1, com uma disputa acirrada pelo título. No início do ano, a temporada 2017 estava cercada de dúvidas. Novas regras, carros maiores e mais rápidos. De março na Austrália até a última corrida na Inglaterra, a Fórmula 1 passou por 4 continentes. Foram 10 corridas, com 4 vencedores diferentes, o que não acontecia desde 2013. Assistimos a um dos campeonatos mais equilibrados dos últimos tempos. Depois de 10 corridas e de tantos acontecimentos, apenas um ponto separa Lewis Hamilton do líder Sebastian Vettel. O alemão começou a temporada na frente, mas Hamilton deixou tudo igual na segunda corrida. Vettel tomou a ponta novamente e administrou bem a vantagem. Chegou a ter 25 pontos a mais que o inglês. Mas como ele não vence a 4 provas, viu Hamilton aproveitar para colar de vez na classificação. Uma disputa que força os pilotos a guiarem no limite. Com tanto equilíbrio, erros não podem acontecer. Lewis Hamilton diz que sabe lidar com essa pressão porque as corridas sempre foram assim. I just do. I've been racing since I was 8, so I'm used to it. E aqui em Budapeste, a RBR ainda está mostrando que também quer entrar nessa disputa. Daniel Ricciardo foi o mais rápido nos treinos livres de hoje. E se o GP da Hungria marca o início da segunda metade da temporada, as interrogações prometem acompanhar a Fórmula 1 até o fim. O metrô de São Paulo pediu ajuda a uma campeã olímpica para fazer um convite aos passageiros. Na estação, tem gente que vai pela escada rolante e tem gente que vai pela escada rolante. Porque cansa mais, né? A escada comum. É fato, ninguém discute. Mas aí encontramos a Luciane, uma rara adepta da escada comum. De repente, na correria não dá para ir para uma academia, alguma coisa, então a gente opta pela escada fixa. Estudos indicam que o esforço de subir os degraus a circulação sanguínea, a capacidade do coração e pulmões, fortalece músculos e ossos e libera endorfinas, que deixam a gente mais feliz. Para quem vai pela escada rolante, não, nada disso acontece. Ao longo dos séculos, a medicina controlou doenças que pareciam incuráveis. Chagas, tuberculose, poliomielite, tem uma lista delas. E agora está perdendo para uma epidemia que se espalhou e faz vítimas pelos 5 continentes. A epidemia do sedentarismo. O diagnóstico é simples, é só a gente observar
como a maioria das pessoas, sempre que pode, escolhe ficar parada. Parece inofensivo, mas esse cardiologista do Hospital Albert Einstein diz que tem gente morrendo disso, ou das doenças que vêm disso. E é o que está acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos, campeão mundial de obesidade, México, vice-campeão. As pessoas estão morrendo o tempo inteiro de diabetes, infarto, as complicações cardiovasculares, do acúmulo de açúcares e gorduras no corpo. Atividade física saneia isso, melhora isso. Nós precisamos partir para ação. Num esforço olímpico, a campeã de salto em distância foi para a estação de metrô para convencer as pessoas. Uma pessoa não aceitou. Todas as outras pessoas aceitaram, que é uma iniciativa positiva, você vai estar fazendo bem para você mesmo. 26 degraus levam a linha de chegada e a medalha. 20 minutos diários de escada ou caminhadas já tiram o título de sedentário. A gente esquece disso aqui. Difícil não foi? Não é difícil, nunca é difícil, mas foi ótimo, viu? O Emílio diz que se mexer muda tudo. Melhora na vida, né? Você se dispõe mais durante o dia, você trabalha melhor, você conversa melhor, você se expõe melhor à vida e estamos sempre juntos. E o Oduvaldo saiu se achando campeão. Foi uma vitória impressionante e única. Foi difícil, mas a força de vontade venceu todas as dificuldades. A seguir, a Coreia do Norte testa mais um míssil intercontinental. Morre o bebê que chamou a atenção do mundo. Morreu o bebê britânico que tinha uma doença terminal rara e comoveu o mundo. As máquinas que mantinham Charlie Gard vivo foram desligadas. Os pais lutaram na justiça para levá-lo para um tratamento experimental nos Estados Unidos, mas a Suprema Corte Britânica acolheu o parecer dos médicos de que isso só prolongaria o sofrimento da criança. E os pais desistiram do processo no início da semana. O comando militar americano e os governos da Coreia do Sul e do Japão
confirmaram que a Coreia do Norte lançou mais um míssil nesta sexta-feira. Foi o segundo míssil balístico intercontinental testado neste mês. Ele atingiu uma altitude de 3.700 quilômetros antes de cair no Mar do Japão. O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sofreu mais 2 derrotas nas últimas 48 horas. Numa votação que atravessou a madrugada, o Senado americano não conseguiu acabar com o Obamacare, a política de saúde criada no governo de Barack Obama. Donald Trump reclamou do partido dele, o republicano. Faz 7 anos que eles estão trabalhando nisso, vocês acreditam? Foi uma das principais promessas de campanha de Trump, acabar com o Obamacare e substituí-lo quase ao mesmo tempo. Os republicanos têm maioria no Congresso, mas nunca houve consenso entre eles. Só esta semana, o Senado já tinha derrubado 2 propostas. Na terceira votação, na madrugada de hoje, 3 republicanos não votaram com o governo. Entre eles, John McCain, que virou o polegar para baixo para votar não. McCain é um dos senadores republicanos mais respeitados do país, um herói de guerra que disputou a presidência com Barack Obama em 2008. Na semana passada, ele foi diagnosticado com um câncer agressivo no cérebro, mas suspendeu a licença médica para participar da votação. Do lado de fora do Congresso, uma multidão comemorou. Trump disse hoje: "A gente ainda vai conseguir. Deixem o Obamacare implodir e a gente vai fazer." Os projetos que os republicanos tentaram aprovar tinham todos o mesmo problema. Iriam deixar sem cobertura de saúde milhões de pessoas que estão cobertas hoje. O risco de sofrer esse desgaste pesou para os congressistas. E os aliados ainda deixaram um segundo problema para o presidente. O Senado aprovou novas sanções econômicas contra a Rússia por causa da suposta interferência na eleição americana e da atuação do país na Síria e na Ucrânia. No fim do ano passado, o então presidente Obama já havia anunciado punições aos russos. A Casa Branca, que busca uma aproximação com a Rússia, era contra as sanções. Trump ainda pode vetar as medidas, mas corre o risco de ter o veto derrubado pelo Congresso. O Kremlin reagiu e mandou os Estados Unidos chamarem de volta vários funcionários da embaixada e de consulados. O presidente russo, Vladimir Putin, chamou as sanções contra o país dele de ilegais e disse que existe nos Estados Unidos uma histeria contra a Rússia. A sexta-feira turbulenta terminou com mudanças no primeiro escalão do governo americano. Trump anunciou numa rede social a substituição do chefe de gabinete, Reince Priebus. O cargo é sido após a nomeação do novo diretor de comunicação da Casa Branca, Anthony Scaramucci. Ontem, Scaramucci deu declarações polêmicas e usou palavrões para acusar Priebus de ser responsável pelo vazamento de informações confidenciais do governo. As derrotas de Trump no Congresso teriam sido a gota d'água para a demissão. O Globo Repórter de hoje visita um país surpreendente, a Geórgia. Um país pequeno entre a Europa e a Ásia, com paisagens de tirar o fôlego. As montanhas geladas no Cáucaso e as praias no Mar Negro. Uma cidade escavada na rocha. Pastor caucasiano, um cão capaz de lutar com lobos e ursos. A cidade medieval que conserva construções com quase 1000 anos. A dança dos guerreiros, uma coreografia com espadas e facas. As fontes termais do século V e os cenários futuristas da capital com 1500 anos. Hoje, no Globo Repórter. Em seguida, tem a super série Os Dias Eram Assim e o Jornal da Globo. Boa noite. Boa noite, bom fim de semana.